Bem, pessoal, como a gente estava falando sobre a Europa na aula passada, hoje a gente vai dar início a um outro capítulo do livro. A gente vai dar início a outra situação que agora está acontecendo lá por meio da parte do hemisfério norte do globo, do mundo. A gente vai entender um pouco sobre a Revolução Russa. A gente aprendeu sobre o que estava acontecendo na Europa e agora a gente vai aprender o que está acontecendo na Rússia. Porém, a gente vai entender como isso se acontece de uma forma bem gradativa. A gente tem que aprender sobre isso. É importante vocês aprenderem isso, porque é uma história que vai cativar vocês. O que a chegada até o depois da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, que quase ninguém fala, e o início da Segunda Guerra Mundial. Isso é um estopim, isso é uma coisa que ocasiona a Segunda Guerra Mundial. Não é necessário, não é marcante, mas o que ocasiona é o contexto histórico, um breve contexto histórico. Uma das coisas que acontece lá na Rússia, primeiro de tudo, era chamada de Rússia. Depois, em 1922, Lenin foi tipo um presidente aqui, eles não chamam de presidente, mas a gente pode entender sobre isso. Era tipo um presidente da Rússia que chegou no poder devido a alguns conflitos. Devido a alguns conflitos, não, gente. Devido a muito conflito que estava tendo na Rússia, tá, gente? Era muito conflito mesmo, principalmente por conta da porção de terras, principalmente por conta da propriedade de terras. Então, tinham países que hoje se desmembraram da Rússia, mas que queriam as suas terras. Eram populações que eram diferentes dos russos, exatamente. Eles não falavam russo, eles não praticavam a cultura dos russos e queriam a sua terra denominada, dizer assim, determinado, ó, aqui é um país agora novo e não faz mais parte da Rússia. Então foi marcado por esses conflitos. É, muito embora porque esses países que estavam se agregado, que estavam agregados à Rússia, no território da Rússia, queriam sair, mas ao mesmo tempo dividia a sua população. Uns queriam sair, outros queriam colocar o seu representante como o presidente, como o governante daquele país, o governante daquela nação. Isso foi complicado porque hoje a Rússia, se vocês quiserem pesquisar a desmembração da União Soviética e a Rússia, vocês vão ver que eram muitos países que estavam agregados. Vocês vão entender também, gente, que esses países, eles lançaram seus representantes. Eu, por exemplo, né, eu lanço um representante, mas um vizinho também lança o dele. E aí vira uma disputa, vira uma coisa bem conflituosa. Depois da Primeira Guerra Mundial ainda, tem muitas outras coisas para discutir, não terras. Então a Rússia, hoje, nessa abordagem, ela estava dividida. Só que chega no poder uma pessoa russa, uma pessoa de nacionalidade realmente russa, eles falavam russo. Chega no poder Lenin. Lenin, ele tinha uma certa autoridade, o seu governo ele foi marcado por certa autoridade, porque ele implementava mesmo, ele chegava para implementar, ele dizia, ó, a gente vai investir na industrialização, a gente vai investir na urbanização, a gente não vai dividir país nenhum, todos que estiverem agregados à Rússia vai continuar agregado à Rússia. Só que, na verdade, Rússia era o nome que era antigamente. Eles mudaram o nome da Rússia e se passou a ser chamada de União Soviética. União Soviética. Ou, na tradução, é União da República Socialista Soviética. Era socialista, para implementar o RSS. Isso foi importante por quê, professor? Porque lá na frente vocês vão entender o que isso vai explodir. Só que 2 anos depois, em 1922, é declarada a União Soviética, o nome da Rússia muda, vira União Soviética, implementa mais ainda punições severas àqueles países que estavam tentando se separar e tenta desmembrar. Porém, tinha muitos conflitos, tinha muito espião, aí que nasce, se vocês pesquisaram um pouco sobre a Marvel, é aí que nasce alguns heróis da Marvel, mas por conta dos conflitos que existem lá na União Soviética, nessa disputa entre capitalismo
socialismo, e dentro do socialismo ainda tinha outras vertentes que estavam tentando se expandir, mas não conseguiam. Então, isso era, é, de fato, muito importante. Em 1924, Lenin morre. Isso representa uma guerra mais ainda acirrada, porque já estavam na guerra para ver quem que ia disputar com Lenin, agora a guerra é para quem vai substituir Lenin, para quem que vai estar no lugar dele. Isso gera muito mais divisão, isso gera uma série de disputas, uma série de coisas. Só que entra no poder agora uma pessoa chamada Stalin, ou Stalin, depende muito da pessoa que vai falar, depende muito do professor que vocês forem ver. Stalin, ele queria agora implementar duas séries de reformas da Rússia. A primeira é a industrialização. A gente tem que industrializar. Tem que sair dessa coisa de agricultura para agora passar para a indústria. Vocês podem ver os níveis de industrialização na internet mesmo. Vocês podem. Isso é cobrado em Enem, tá, gente? Ano que vem, ou esse ano, quando vocês forem fazer pesquise sobre os níveis de industrialização de um país. São 4 níveis, ou a depender do site, são 3 níveis. Mas essa industrialização, Stalin estava querendo sair um pouco mais da base de agricultura, que estava agricultura assim, uma pessoa planta café, outra pessoa planta milho, mas não tinha uma indústria que produzisse, que divulgasse o milho do café, o milho, o café e o açúcar, entende? Então isso era importante, Stalin queria provocar isso. E o primeiro ponto era a industrialização e o segundo ponto era o desenvolvimento. Ver como a população estava se desenvolvendo por conta da industrialização. Por exemplo, se eu colocar uma indústria hoje, pode garantir que aquelas pessoas vão ter emprego, vão ter trabalho, aquelas pessoas daquele redor vão ter trabalho, porque é uma forma de ganhar pão, mas eles tendo trabalho, tendo dinheiro, tendo uma série de coisas, a população cresce. Ó, tendo trabalho, tendo alimento, tendo água e moradia, a população cresce. Ou seja, as pessoas fazem filhos. Então, se havia 2 pessoas naquela cidade, agora passa a ter 20. Aí vai duplicando, vai triplicando e vai gerando um crescimento populacional. Isso é importante porque todo estudo que você vê, um crescimento populacional em Camaçari, digamos. Por que em Camaçari? Por que a população de Camaçari cresceu? Por causa dos polos petroquímicos de Camaçari, de Aratu também. Então, isso reflete uma importância muito, muito importante. A gente que estuda a respeito disso, industrialização e urbanização são pessoas que estudam a respeito disso, e Stalin estava querendo colocar exatamente isso na Rússia. E o seu governo foi marcado por isso. Foi marcado também por muito espião, por muita gente que estava contra, então ele aniquilava aquelas pessoas que estavam contra. O seu governo era de aniquilar aquelas outras pessoas que se posicionavam contra o seu governo. E exatamente morria mesmo, só para vocês entenderem. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem olhar o livro de vocês ou pesquisar na internet. Lembrando que eu não vou aceitar na atividade resposta do Brian. Tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar ou então perguntar para o professor de geografia de vocês.